Irmãos e irmãs, nós poderíamos falar do óbvio, dos 10 mandamentos, da expulsão dos vendilhões do templo, ou falar da loucura da cruz, que são as mensagens importantes e principais de cada uma das leituras que nós ouvimos hoje. Mas gostaria de fazê-lo não de modo tão óbvio. Podíamos dar como título para essa conversa do padre: a salvação não está à venda. O mundo é um mercado onde tudo se compra e se vende. Os anúncios publicitários nos informam que podemos adquirir o que precisamos a preços acessíveis. Ouvimos isso tantas vezes até acreditar nessa mensagem, mas é uma ficção. Pensamos que isso seja também próprio de uma sociedade capitalista, mas quando a gente olha na história, a ideia de compra e venda, a mentalidade das pessoas está presente há muito tempo. Tudo, de uma forma ou de outra, pode ser comprado. Mesmo quando falávamos da relação apenas de trocas, né? Quando ainda não tinha a ideia, a noção e o próprio dinheiro, como compreendemos hoje. E é claro, tristemente, que essa ideia de compra e venda também afetou e afetava e afeta a relação com Deus. Deus também é comprado, pensa a mentalidade que apresento agora. Deus deve ter algo para nos oferecer e nós temos algo a dar a Deus em troca. É uma espécie de toma lá da cá, né? Deus me dá, eu dou, na verdade ninguém dá, né? Compra-se e vende, nessa mentalidade. Talvez por isso os judeus tenham transformado o templo de Jerusalém numa feira livre, num comércio. Não só porque ali tinha muitos cambistas, barracas, vendendo ofertas para o templo, esvotos, lembranças e coisas do gênero. O pior era a mentalidade das pessoas. Achavam que oferecer essas coisas era o preço a pagar para obter o favor de Deus. Sobretudo, para apaziguar a raiva e para receber o perdão dos pecados. De alguma forma, as leituras que nós ouvimos nesta liturgia, elas nos confrontam com essa realidade. O nosso Deus não está à venda. Deus não está à venda. Ele não tem uma banca no mercado municipal da vida. Ele não está com uma banca na feira livre. Ele não tem um espaço no shopping para vender a paz da consciência, a tranquilidade, a saúde ou coisas outras. Nosso Deus não vende nem compra. Se dependesse dele, não haveria classificados nos jornais. Não há relação de compra e venda. O que mais que a gente pode pensar, refletir hoje? Que o nosso Deus é aquele que tirou o nosso povo do Egito, da escravidão, que nos libertou para que sejamos de fato livres. O nosso Deus é aquele que nos dá a liberdade, nos dá a vida, nos dá a salvação, desde aqueles que viviam nas trevas do erro, do pecado, da morte, sem pedir nada em troca, sem pagar um preço antecipado por isso. Não tem reserva de mercado, não tem prestação paga por antecedência. Podemos reler todas as normas que ouvimos na primeira leitura, os famosos 10 mandamentos. Digo famosos porque talvez a gente não os tenha assim, viva memória, viva lembrança agora. E veremos que todas essas normas,
todos esses mandamentos são libertadores, nos libertam. Convidam a pessoa a viver em solidariedade, convidam as pessoas a viverem em fraternidade, convidam as pessoas a viverem em liberdade, respeitando a liberdade do outro. Todos honramos e amamos a Deus, todos nos respeitamos uns aos outros, não desejamos o que é do outro e vivemos em paz, não trapaceamos nos negócios e vivemos em paz, não mentimos uns para os outros e vivemos em paz. Os mandamentos não são um peso, são uma libertação. Os mandamentos, como cantamos no Salmo responsorial, são a expressão perfeita da lei de Deus, que é perfeita. Essa lei de Deus que é preciosa, que é alegria ao coração. Quem aqui se sentiu triste alguma vez por ter cumprido a palavra do Senhor? A gente se entristece quando não consegue cumpri-la, quando não consegue vivê-la. Pois viver a palavra do Senhor traz paz ao coração, traz harmonia nas relações. Na Quaresma, Deus se manifesta como aquele que nos liberta da escravidão, de todas as escravidões. Por isso que a gente faz alguns exercícios espirituais, para verificar se somos ou não livres, se estamos ou não cumprindo, vivendo a palavra do Senhor. Até mesmo nos liberta da morte, que é a última das escravidões. Assim, nós vamos experimentar essa libertação total na Páscoa, que vai acontecer daqui a pouco. Estamos cada vez mais próximos do dia da Páscoa, menos de um mês. E tudo isso, Deus faz por pura graça, por puro amor. Não faz muitos dias, antecipava um pouco essa conversa numa das homilias, que Deus não nos manda nenhuma cobrança, porque nos ama, porque nos salva, porque nos liberta. Ele nos ama porque sim. Ele nos ama porque Ele é amor. E Ele nos quer junto dEle, onde Ele está. Eu lembrei de uma piadinha que escutei esses dias. Mulheres, não fiquem bravas comigo, né? Devia ser um marido meio encrencado com a mulher que colocou a piada no ar, né? Disse assim, 3 motivos pelos quais as mulheres brigam com o marido, né? Por causa da TPM, por causa da raiva e porque sim. E me parece que essa terceira é a mais usada, né? Porque sim. Então, Deus nos ama porque sim. Basta. Talvez vocês estejam aí pensando como que ficam as nossas promessas que fazemos. No fundo, a gente não precisaria fazer uma promessa ao ponto de prometer a Deus que vai dar a Ele alguma coisa se Ele nos der alguma outra coisa. Não precisaria. Com isso não estou dizendo que você não possa fazer. A motivação é que vai dizer se é bom ou não. Porque o que Deus não tem que você tem que possa dar a Ele? O que falta a Deus e que só você tem para dar a Ele? Se for no sentido de comércio, não vale a pena. Porque você tem gratuitamente tudo aquilo que você deseja comprando. Se você prometer que vai rezar mais, reze sem prometer. Por exemplo, uma vez o padre contava, um padre qualquer, né, que um rapaz foi conversar com ele, pedindo para mudar o pagamento da promessa, né? Porque quem fez a promessa não foi ele, foi a mãe dele. Quando ele isso, ainda tem esses que também fazem a promessa para o outro pagar, né? Existem esses também que pioram um pouco a situação. Mas o menino nasceu com problema de saúde. E a mãe desesperou, meu Deus, né? E ela
se socorreu da devoção a Nossa Senhora Aparecida e fez uma promessa que se Nossa Senhora intercedesse pelo filhinho dela, enquanto ele fosse vivo, ele participaria da procissão de Nossa Senhora Aparecida vestido de anjinho. E o moço já tinha 30 anos. Já não estava mais dando certo esse negócio de anjinho na procissão, né? Então, é capaz que ela nem tenha se dado conta que ela queria que ele se salvasse, porque, né, se ela lembrasse ele grande, vestido de anjinho, soaria estranho. Vamos de novo. Você pode fazer uma promessa, mas melhor seria assumir um compromisso. Tem gente que promete a Deus que vai todo ano lá no Oiapoque. E lá vai subir uma escadaria de 500 degraus. E mora do lado da igreja e não vai à igreja. Antes viesse aqui toda semana, alimentasse sua fé, celebrasse a fé, até que fazer esse sacrifício uma vez por ano. Ou então, na hora do desespero, você promete que vai dar a Deus uma coisa que você não tem para dar. Porque normalmente você já não conseguiu se libertar de um vício e você promete que não vai mais fazer. Como que consegue? Consegue um dia, 2 dias, 3 dias? Exagerando, um mês. Não precisamos comprar Deus com as nossas ofertas. Nós ofertamos porque amamos o Deus que nos ama. Nós damos a Deus da nossa vida porque Ele nos deu a vida. Eu costumo dizer aqui, falei tantas vezes, tem gente que vai na casa do pai e da mãe só com medo de perder a herança. Só visita o pai e a mãe porque, né, vai que qualquer hora eles morram e eu fico deserdado, né? Essa pessoa devia perder a herança mesmo, devia ser deserdado. Não se vai à casa do pai e da mãe com medo de perder a herança, vai-se à casa do pai e da mãe porque é a sua casa, é a casa do pai e da mãe. Não se vem à igreja porque eu tenho que pagar uma dívida com Deus, é porque é minha casa, é para estar com o meu Senhor, é para ouvir as suas palavras, é para ter zelo pela casa do Senhor, é para ter zelo pela palavra do Senhor. Assim, irmãos e irmãs, Deus nos ama porque sim. Não precisamos comprar Deus. Ele se dá, como dizia o Cacete Planeta, né? Se dá gratuitamente de graça, sem pagar nada. Se você devolve o seu dízimo, é por gratidão, não para fazer poupança no céu. Se você faz uma oferta na missa, é por gratidão, por compromisso com a comunidade, não para comprar a bênção de Deus. Não tem loja que vende paz de consciência. Não tem loja que venda perdão. A gente, quando precisa, vai ao terapeuta, mas o terapeuta ele não nos perdoa. E por isso a gente vai, conversa e nem sempre se sente reconciliado, porque é outro departamento. Só Deus pode nos reconciliar. Só o sacramento pode nos colocar de novo em comunhão. E parece que a ideia já está clara, né? A salvação não está à venda, ela é gratuita. Venham todos recebê-la. Venham todos experimentá-la. Venham e disso que receberem, levem para os outros, compartilhem com os outros. Não tenham vergonha de serem discípulos da cruz, de serem discípulos de Jesus, de assumirem diante do mundo o lado do crucificado. Termino com algumas perguntas. Quando eu venho à missa, ou quando eu rezo alguma oração, eu penso que é algo que eu devo para Deus? Tem gente que foi numa pregação, aí escutou o pregador falando que tem que rezar não sei quantas ave-marias por dia. Aí está lá a pessoa, e ela deixa para rezar perto da hora de dormir. Na segunda, dorme. Por quê? Ela escutou uma coisa que não faz sentido para ela, ela deixa para a pior hora, porque ela já sabe que não quer fazer mesmo, pelo menos dormir não tem uma boa desculpa.
Porque se fizesse sentido, ela faria isso na primeira hora do dia. Começa rezando, tem o dia inteiro para terminar. Nós não precisamos fazer aquilo que outros nos impõem. Nós precisamos nos impor um jeito de viver a fé. Mas sem essa de que devo alguma coisa. Como deveria pagar a Deus todo o amor e a liberdade que Ele me presenteou em seu Filho Jesus Cristo? Nós cantamos um salmo, e ele é feito de uma música de ofertório, da missa, que diz assim: como eu poderei retribuir ao Senhor por todo o bem que Ele me fez? Oferecerei o cálice da salvação. Como eu posso retribuir tudo aquilo que Deus fez por mim? Oferecerei a minha vida. E depois uma música de missa de criança que diz assim: meu brinquedo não é só meu, foi Deus quem me deu este brinquedo que não é só meu. O que eu tenho de bom é para dar aos meus irmãos. A minha vida, diz a musiquinha das crianças, a minha vida não é só minha, foi Deus quem me deu essa vida que não é só minha. O que eu tenho de bom é para dar aos meus irmãos. E última pergunta: como eu poderia compartilhar esses presentes com as outras pessoas? De que forma estou dando daquilo que Deus me dá? A salvação não está à venda, mas está ali na banca, à disposição para todos. Venham todos tomar posse dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.